Eu vi ele tirando a própria vida. Então, até então, na época falaram assim, talvez forjar alguma coisa. Ficaram com essa dúvida. Mas na vidência eu falei, até comentei num dos podcasts, eu falei assim, gente, não põe culpado. Porque o bebezão que me perdoa, mas... E ele estava passando realmente por uma eu fase. vi, na minha vidência, eu vi ele mesmo tirando a própria vida. Poxa. Sua grande chance está aqui. Você sabia que mais de 90% das pessoas ricas investem em inovação? O mercado de criptomoedas é o futuro, e esse curso exclusivo pode te colocar no topo desse movimento. Aprenda a investir com segurança e descubra como multiplicar o seu patrimônio. Mas atenção, as melhores oportunidades não esperam. Clique no link fixado nos comentários e comece sua transformação financeira hoje mesmo. Vi um vídeo de você falando sobre que você tinha visto alguma coisa sobre a morte do Mastral, né? Sim. O Mastral era muito próximo a gente, veio bastante vezes aqui, adorava ele, amigo da gente. O que você viu? Você sentiu alguma coisa? Olha, infelizmente eu vi o desencarne, né? Eu vi toda a previsão do desencarne, mas o pior de tudo, que mais me doeu... Quanto tempo antes disso? 2 semanas antes, mas o que mais doeu foi assim, ele me ligou, né, conheci ele no Planeta Podcast, né, um fofo demais, pensa numa alma gigantesca. Bondoso, né? Aí ele me ligou, falou, Vandinho, eu não tô bem, nossa, Vandinho, eu tô triste, eu tô numa depressão, onde você tá? Eu falei, meu príncipe, eu tô na Lapa, né, vem aqui na Lapa, não sei se eu vou conseguir ir, né, mas você pode me atender? Eu falei, olha, você quer vir pra Mogi das Cruzes? Falei meu endereço, tudo, né? E ali ele me ligou uma vez, ele me ligou 2. Aí a primeira eu tava atendendo, a segunda eu falei pra moça que tava trabalhando pra mim. Fala pro bebezão vir aqui, eu tô na Lapa, ou dá o endereço lá de casa. Meu príncipe, isso foi uma semana antes. Na outra semana, aconteceu o que aconteceu. Você não chegou aí te encontrar? Poxa. Aí eu pedi muito perdão a Deus, pedi perdão até hoje, ele sabe muito bem que eu pedi perdão pra ele. Mas antes de ocorrer, tive a vidência e foi uma premonição, que na verdade não foi nenhuma vidência. Qual a diferença entre vidência e premonição? A vidência você busca no lado espiritual e vê. A premonição, eu tava sentada em casa, né? Falei, nossa, o que tá acontecendo com ele, com o bebê? Eu chamei de bebezão, né? O que tá acontecendo com o bebezão? Aí meu pai Benito falou assim, filha, o socorre antes que seja tarde demais. É desistência de vida. Eu falei, minha Nossa Senhora da Aparecida, não. Aí eu tentei ligar, só chamou. Enfim, deu vários desencontros ali. Mas antes do desencarne, a vontade toda dele já vinha sendo programada. Então eu tive, assim, uma vidência curta. Ainda comentei pro meu filho, Ju, tomara que o bebezão não faça besteira. Porque a informação que eu recebi hoje de manhã, que ele tá, assim, estudando uma forma de sair de cena. Poxa. E realmente foi o que aconteceu. E assim, foi um presente incrível, porque foi uma pessoa maravilhosa. Só quem o conheceu que sabe que é uma pessoa incrível. E pela sua visão, ele realmente tirou a própria vida, assim? Eu vi ele tirando a própria vida. Então, até então, na época falaram assim, talvez... forjar alguma coisa. Ficaram com essa dúvida. Mas na vidência eu falei, até comentei num dos podcasts, eu falei assim, gente, não põe culpado. Porque o bebezão que me perdoa, mas... E ele tava passando realmente por uma eu vi, na minha vidência, eu vi ele mesmo tirando a própria vida. Poxa. Porém, um desencarne antes, porque... Com a arma mesmo? Então, sim. E ele também desencarnando antes, porque foram... Assim? Ele foi se matando aos poucos mentalmente. Tá, ele já tava num processo. Sim. E a gente médium, bebezão, a gente não tem medo da morte. Não? A gente não tem medo da morte, nem um pouco. Por quê? Não, porque a gente convive com isso o tempo inteiro. O bebezão mesmo, quantas viagens astral ele fez, ele já sabe o mundo de lá, ele já conhece o outro lado. A gente já sabe a visão do outro mundo. Então, por a gente trabalhar direto com o mundo espiritual, se você perguntar pra mim, pro bebezão, né, por mais que ele esteja lá do outro lado agora, a gente não tem medo da morte. Eu mesma não tenho medo da morte. Não tenho medo de desencarnar. A minha única preocupação era, puxa, eu não posso desencarnar agora deixando os meus filhos pequenininhos. Porque eu jamais deixaria meu filho na mão de outras pessoas, sofrendo ou tendo que depender de alguém. Então, que Deus me deixa primeiro deixar tudo pronto, depois me leve. Mas eu nunca tive problema. E ele também era essa pessoa. Teve um dia que a gente comentou muito sobre isso, sobre a morte, né? E a gente não tem, é muito resolvido sobre isso, né? A gente não tinha esse problema. E por ele não ter esse problema com o desencarne, com a morte, pra ele foi muito sutil. Então não teve aquele sofrimento. Entendi. Né? Mas foi uma perda, assim, incrível. Poxa, se foi.
Sobre o pessoal que tira a própria vida na Igreja Católica ou na Bíblia fala que não tem salvação essa alma. Como que funciona isso? Vai pro céu, não vai? Isso, eu discordo, porque na minha vidência, todas as cenas que eu já vi, já fui até Umbral, já fiz visita ao Umbral. É o lugar onde Umbral é o purgatório mesmo. Tá. É onde você, aquela alma que desencarnou hoje... Acabou de desencarnar, vai pra lá? Isso, não, acabou... Não? Assim, acabou de desencarnar. Aí vem a equipe de resgate. Vem os mentores espirituais para levar aquela alma para um lugar de luz, para ela ser lapidada. Eu não quero ir, não. Eu não vou para lá, não adianta que eu não vou. Eu não quero ser doutrinado. Aí ele opta por conta própria de ir pro Umbral. Por que Umbral? O Umbral é uma terra sem lei. Tanto Ficam vagando lá? Lá é como... Você já foi na Cracolândia, na Luz? Naquela época que hoje tá bem sutil? É um pouquinho pior do que aquilo. Nossa. Onde você vê drogado, alcoólatra, prostituição. É como se fosse uma danceteria ali noturna, num fervo total. Onde droga, tudo é liberado ali. Então todo aquele mundo de droga, prostituição, você encontra no Umbral. Porém sem lei. Porque não tem ninguém direcionando aquilo como no plano espiritual. Sim. Que tem um mentor que te orienta, aquele mentor que vai te lapidando. No Umbral é uma terra sem lei. Então aqueles espíritos que já são revoltados em vidas, que não quer aprender, que não crê em Deus, que não tem religião, que é revoltado, eles quando faz a passagem, quando eles desencarnam, eles têm a opção, porque vem os resgates para levá-los, né? Porém eles têm o livre-arbítrio de optar não querer ir. E muitos optam para ficar no Umbral, porque não tem regras. E por tempo indeterminado. Indeterminado. Tem uns que ficam um tempo, não, eu quero ajuda, vou embora. Outros não, ficam. E esses que ficam, que são os piores. Porque são esses que vão vir pra Terra, aí eles usam. A pessoa de repente tá em depressão. Eu vou encostar ali no bastião porque ele já tá com depressão. Eu vou ficar ali nele, vou ficar energizando, alimentando da energia dele. Então aquela pessoa que usa droga, o álcool, a depressão, tudo isso tem um diagnóstico de terra. Lógico, precisa de psicólogos e terapeutas, né? É psiquiatra, terapeutas. Mas também tem uma carga muito grande de obsessores. Então essa turminha toda do Umbral, eles saem para fazer as visitas. Sim. Então eles vão pegar simpatizantes. Uma pessoa que é viciada a álcool, a droga, a prostituição. Então eles vão encostar nessas pessoas, que nessas pessoas eles vão se alimentar e manter mais tempo no padrão vibratório de terra. Então eles vão fazer o que tem que fazer, volta para eles e volta. E fica essa trajetória toda. Então a função deles já é atazanar a vida e prejudicar muita família, muitas pessoas que podiam ter um sucesso maravilhoso e de repente deixa-se levar por essas energias que são os obsessores. Mas o pessoal que tira a própria vida vai direto pro Umbral? Nem todos. As pessoas que tiram a própria vida, nem todos vão pro Umbral. Esse é um dos grandes questionamentos. Mas Wandinha, ele tirou a vida, né? Mas, que nem o nosso amigo. Sim. Ele tinha todo um conhecimento espiritual. Todo. Com certeza, eu tenho certeza disso, que eu friso isso, que alguns dias antes ele fez toda uma negociação. Como assim? Do desencarne, o porquê que ele estava querendo ir. Então ele não foi a revolta. O suicida que vai pro Umbral ou fica perdido é aquele que se drogou, que não tem ritmo de espiritualidade, de repente uma arma na cabeça, ou de repente, né? Esse sim, porque ele já era revoltado. Então ele vai dar um complemento para essa revolta no Umbral. Agora, no caso do bebezão, no caso de outras pessoas que cometem os suicídios, nem todos suicidas vai pro Umbral. Porque muitos deles já fazem a negociação antes, que aconteceu com o nosso amigo. O nosso amigo, ele já fez já vinha fazendo, na verdade, há anos aquela negociação. Então você não acredita no que a Igreja Católica fala que vai direto pro inferno? Não acredito. 100% da Igreja Católica eu não acredito. Porém, eu acredito, vamos dizer, nos 5%, né, de que alguns vão, mas nem todos levam o mesmo caminho. Porque por mais que você tenha tirado a sua vida ali, você também fez coisas boas. Na parte espiritual, você vai para uma balança também, mesmo sendo um suicida, mesmo que você foi um drogado, mesmo que você foi um alcoólatra aqui, você vai para a balança. E aí, o que o ser humano não consegue entender, bebezão, é que essa balança, ela não falha. Então essa balança não é uma balança humana. A balança humana vai dizer o quê? Esse cara é um drogado, esse cara não prestava, esse cara era isso, era um alcoólatra. A balança espiritual, ela não quer saber disso. Ela vai lapidar você
e vai ver o que presta, o que não presta. Isso serve, isso não serve, isso serve, isso serve. Então a Wanda fez isso, a Wanda fez aquilo, de ruim a Wanda fez aquilo, tá. E aí o que pesou? A qualidade pesou mais. Mas peraí, a qualidade pesou mais, mas ele se suicidou, mas a qualidade pesou mais. Entendi. Então, pro plano espiritual, o que pesa é a qualidade da tua alma e não as suas atitudes físicas. Tem muitas pessoas que no físico pratica a caridade, na teoria, no verbal fala que faz, acontece. Eu sou doador, eu cuido, eu tenho religião tal, eu prego isso, eu prego aquilo. Agora eu quero ver na prática. Na prática, que é a somatória, e o que vale pro mundo espiritual é a tua prática. Que é o caso do nosso bebezão. Ele praticou muitas coisas boas. Você pode ver que ele veio de uma seita, né? Ele veio de uma seita. Todo mundo fala, não, ele é do satanismo, é pessoa do mal. Gente, quem conheceu sabe que ele tira a roupa do corpo se for preciso, né? Tirava a roupa do corpo se fosse preciso. E tanta bondade que tinha. Só quem o conhece, quem o conheceu, que pode dizer quem ele é e quem ele foi.